Buenas, pessoal, tudo bom? Beleza? Gente, hoje nós vamos falar do surgimento da democracia, certo? Então, no vídeo anterior, eu comentei um pouquinho sobre o Código de Hammurabi, né, que é aquele conjunto de leis que é baseado naquela premissa das leis de Talião, que é olho por olho, dente por dente, certo? E que foram feitos por um imperador, beleza? Agora nós precisamos pensar, será que existem outras formas de política? Sabemos que sim. A gente já viu que, por exemplo, no Egito Antigo existia o faraó, né, e uma pirâmide social. Então nós vamos ver que na Grécia Antiga surgiu um tipo de regime político muito parecido com o que nós temos hoje. Apesar do nome ser o mesmo, ele só é parecido, que é a democracia. Antes de mais nada, eu preciso lembrar vocês que Grécia Antiga, na verdade, não existe. Nós chamamos de Grécia Antiga um conjunto de cidades-estados chamadas polis. E a democracia, ela surge em uma dessas polis. Entre o século VI e o século V a.C., que é na polis de Atenas. Atenas vivia um tipo de sistema político chamado aristocracia. A palavra aristos significa melhores, cracia, de kratia, de kratos, poder. Então seria o governo dos melhores, né? O poder dos melhores. E quem são esses melhores? São os eupátridas. Eu acho muito legal esse xingamento assim, né? Em vez de você falar, seu burguês safado, seu rico safado, você fala, seu pátrida. Porque o pátrida, na verdade, significa o bem parido, o bem nascido. É o rico, beleza? É aquele que tinha as melhores terras. Então era essa aristocracia que governava Atenas. Quando surge a democracia? Primeiro, a palavra demos, certo? Demos significa povo, ou um conjunto de pessoas, certo? Cracia, a gente já viu, cracia, kratia, kratos, poder. Então, democracia seria o poder do povo. Nós vamos dividir em duas partes a formação da democracia em Atenas. A primeira parte é com o legislador chamado Solon, certo? O Solon, ele fez algumas reformas políticas, uma importante, né, que foi bem importante, que foi terminar com a escravidão por dívidas dos atenienses. Então, quem tinha dívidas não poderia ser mais escravo. Se ele não era mais escravo, ele era um cidadão livre. Guarde bem essa palavra, cidadão, porque essa palavra cidadão também pertence a esse período da Grécia Antiga, certo? Ou melhor, de Atenas. Solon também foi o responsável pela criação da eclésia. Muito boa essa palavra, porque essa palavra eclésia, que é o que depois vai dar origem à palavra igreja. Olha só, hein? A palavra eclésia, na verdade, ela significa assembleia ou comunidade, certo? Então, era um grupo de pessoas que iam debater de forma direta as necessidades de Atenas. Mas será que é todo mundo que podia participar, né, dessa eclésia, dessa assembleia? Não. Ele manteve ainda, digamos assim, um certo privilégio dos ricos, dos aristocratas. Tanto é que você podia ser cidadão e participar, sim, das decisões políticas. Mas para isso você precisava ter uma renda, que na verdade, na época, não era em si dinheiro, mas comprovar que você tinha posses, que você tinha terras boas. Ou seja, o voto era censitário. Voto censitário é aquele que você pode participar, mas desde que você tenha renda. Obviamente que quem não tinha renda, os pobres, começaram a se revoltar com isso. E aí nós chegamos então à segunda parte da nossa formação
da democracia ateniense, que é com um político chamado Clístenes. Só nome bonito, né? Clístenes. Clístenes, ele termina com essa questão do voto censitário. Então ele abrange a possibilidade da participação política para todos os cidadãos, certo? E como era essa participação política? Os cidadãos se reuniam, né, na praça pública mesmo e faziam a sua votação de forma direta. Tinha um orador, alguém que ia lá e apresentava uma proposta, falava, e as pessoas votavam, levantavam a mão e escolhiam se sim, se não, o que ia ser feito, o que não ia ser feito. Mas por que eu falei lá no começo do vídeo que a democracia ateniense, ela não é igual à democracia que nós temos hoje? Temos hoje. Porque é o seguinte, podia participar todos os cidadãos. Mas quem era considerado cidadão em Atenas? Homens livres, não podiam ser escravos, certo? E Atenas tinha muitos escravos. Na época, mais ou menos, tinham 300 mil pessoas em Atenas. 170 eram escravos, certo? E como alguém se tornava escravo? Né? Podia ser por dívida, desde que não fosse de Atenas. Então, ou seja, se uma pessoa é estrangeira e ela adquiriu uma dívida, ela podia se tornar escrava. Por guerra, se Atenas entrava em conflito com outro lugar, o perdedor podia se tornar um escravo. Ou também tinha aquela condição da venda. Se uma família não tinha condições de sustentar o seu filho, também ele podia vender para uma família ateniense o seu filho e ele passaria a não ser mais escravo. Então a escravidão antiga é bem diferente da escravidão que, por exemplo, africana, a escravidão colonial que existiu, né, no século XVI, com a chegada dos europeus na América. Aquele que o europeu ia num continente, capturava aquelas pessoas e levava, né, na verdade trazia aqui para a América. Então tem algumas diferenças. Mas a questão é que haviam muitos escravos, certo? E a escravidão era muito importante porque ela liberava o homem livre das funções do trabalho. Então, para concluir, quem era cidadão? Homens livres, maiores de 18 e tinha que ter pai e mãe ateniense. Ou seja, não podia ser estrangeiro. Esses podiam participar da democracia ateniense. Agora vamos lá. Quem não podia participar? Porque nós estamos vendo que tem um grupo que não podia participar da democracia ateniense. Então, a democracia de Atenas era uma democracia com restrições. Vamos lá. Quem que não podia participar? Menores de idade. Parabéns. Isso aí. Quem mais? Escravos. Muito bem. Como a gente falou, o ócio, não trabalhar para participar da política, era algo muito importante para o ateniense. A gente pode não concordar, mas na época fazia sentido, certo? Quem mais não podia participar? Muito bem, estrangeiros, tinha que ser de Atenas. Mas vocês estão esquecendo de alguém, hein? Muito bem, as mulheres. As mulheres não podiam também participar, mesmo que a mulher fosse maior de 18, se ela fosse de Atenas, se ela fosse livre, ela não podia participar da democracia ateniense. Então nós estamos vendo que a democracia ela já nasce com algumas restrições, certo? Por que a democracia em Atenas ela foi importante? Primeiro, porque ela criou uma cultura democrática, certo? Então, diferente de outras polis ou de outras regiões que tinha um monarca, tinha alguém que mandava e os outros obedeciam, criou-se essa cultura, por exemplo, do debate, da participação, das discussões de ideia. Apesar de não ser perfeita, de não ser para todos, certo? Eu queria também tocar num ponto bem importante, porque teve um outro personagem importante em Atenas, o Péricles,
que ele... Não é o Péricles da Exaltação, né? O Péricles de Atenas. Ele criou, por exemplo, o salário para quem participava da política, que era a mistoforia, que era justamente para aquele pobre, aquele que não podia deixar pobre, desde que ele seja livre de Atenas, homem maior de 18. Ele pudesse participar da política. Então era como se fosse um pequeno salário para quem participava da política. É o salário do político. Então, se a gente pensar na origem, ele servia para que o pobre participasse da política. Hoje não é assim. Beleza, gente? Então, esse é um pouquinho sobre a democracia em Atenas. Vou deixar a atividade. Qualquer dúvida, chama o tio. Beijo. Saudade, sempre.